Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer ajustes de luminosidade utilizando os ajustes localizados do Lightroom. No nosso último vídeo nós falamos sobre como fazer ajustes de luminosidade no Lightroom utilizando aí o auxílio do histograma, que permite que a gente identifique melhor aí os problemas de luminosidade na nossa imagem, o que a gente precisa mexer. Se você ainda não assistiu este vídeo, eu recomendo que você assista ele primeiro. Eu vou deixar ele marcado aqui na letra I e também na descrição do vídeo para que você possa encontrá-lo com mais facilidade. Se você já assistiu o vídeo e já está aplicando aí alguma das ideias que eu mostrei naquele vídeo, é possível que você tenha encontrado algumas imagens em que algumas áreas que estão mais claras acabam estourando antes que você consiga solucionar um problema de contraste numa outra área. Então imagine aí a situação em que você tem o céu, você tem o chão, por exemplo, e no tentar recuperar o contraste do chão, deixar com o contraste que você quer, você acaba estourando o céu antes que o nível de luminosidade da parte de baixo chegue aonde você quer, né? Isto pode acontecer com diversos tipos de imagem. Neste caso, a gente precisa lidar com as ferramentas de ajustes localizados do Lightroom, seja o pincel, seja o filtro graduado, seja o filtro radial. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes de seguirmos em frente, não se esqueça de dar um pulo no nosso site no www.lightroombrasil.com.br e dar um pulo na seção de perfis do Lightroom, porque agora estamos com um novo pacote de perfis chamado Festa e Celebração, com perfis aí ideais, feitos especificamente para você trabalhar fotos de festa, fotos de comemoração, principalmente aí do final de ano e do Natal. Então dá um pulinho lá, confira esse novo pacote de perfis, eu vou deixar ele marcadinho aí na descrição também e vamos em frente. Então aqui temos uma imagem que é bem propensa a dar o tipo de problema que eu mencionei na introdução, né? Nós temos esse chão aqui de neve e, como você pode ver, a neve que a gente sempre espera que esteja bem branca, esteja bem clara aí, ela não está, ela está um pouco mais escura. Só que se eu tentar fazer as correções necessárias para clarear a neve e chegar no ponto que eu quero, por exemplo, eu posso abrir um pouco aqui a sombra, ó, e na medida que eu faço isso, que eu vou fazendo esse clareamento, você pode perceber que o céu vai ficando muito estourado. Mas se eu tento recuperar o céu, baixando os realces, a neve então, por sua vez, fica mais escura. Isso acontece porque a faixa de luminosidade dessas duas regiões, elas estão muito próximas uma da outra. Na verdade, inclusive, o céu é a área mais clara da minha imagem. Então, na medida que eu faço aí as correções para que a neve clareie, automaticamente o céu é empurrado aí para o muito claro e começa a estourar, começa a gerar problemas, né? Se eu tentar clarear o branco, então, ó, rapidamente o meu céu aqui já estoura antes que eu consiga recuperar qualquer coisa. Então vamos lá, eu vou fazer os ajustes iniciais da foto. Só porque, como eu sei que eu vou precisar utilizar os meus ajustes localizados para a parte de baixo aqui da foto, eu vou me despreocupar por um instante aqui da área da neve e vou prestar atenção principalmente na área do céu. Então eu vou, ó, clarear um pouco as sombras, que já vai recuperar um pouco aqui embaixo, mas vou reduzir bastante o realce para ter bastante recuperação na cor do céu aqui. Vou clarear bem pouquinho branco aqui. Vou abrir um pouquinho mais as sombras. E vou escurecer os pretos, ó. E aí eu estou num caminho aqui. Vou escurecer um pouco mais os realces, ainda para trazer um pouco mais detalhe no céu. Mas você vê que isso escureceu a neve aqui embaixo. Então agora vamos para o próximo passo. O céu está basicamente do jeito que eu quero, ó. O antes, o depois, o antes e o depois. Então o céu já está mais ou menos aí do jeito que eu quero. Eu preciso corrigir aqui a parte da neve. Como eu tenho a linha do horizonte, eu poderia aqui fazer isso da mesma forma com um pincel. Mas como eu tenho a linha do horizonte, eu vou utilizar o filtro graduado. Então eu vou zerar o efeito e vou criar um filtro graduado aqui de baixo para cima, segurando o Shift. Por que eu seguro o Shift? Porque segurar o Shift garante que meu filtro fique reto, né? Ele fica perfeitamente horizontal. Então agora, ó, eu tenho um filtro mascarando aqui a parte de baixo da minha cena. E aí então basta eu começar a fazer os ajustes e agora eu não preciso mais me preocupar com ele afetar o céu. Eu ainda vou ficar de olho no histograma, principalmente na possibilidade de estourar os brancos, mas agora eu posso, ó,
abrir a sombra mais um pouco, clarear aqui os realces e clarear até mesmo os brancos e chegar aqui, ó, no limite do branco para que a minha neve fique bem clara. E também vou escurecer um pouquinho mais os pretos para recuperar aqui, ó, um pouco do contraste aqui na área das pedras. Vou abrir um pouquinho mais só e aí eu tenho aqui os pretos corrigidos. Então eu faço esse ajuste aqui utilizando um filtro e aí eu tenho essa separação, ó, sem o filtro, com o filtro, sem o filtro, com o filtro. E eu posso utilizar, por exemplo, o pincel para fazer ajustes, inclusive aqui na modelo. Então eu vou abrir as sombras um pouco mais, ó, e aí eu posso vir aqui na modelo e fazer alguns ajustes a mais aqui, ó, para trazer, por exemplo, um pouco mais de luz para o rosto dela. Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Vou escurecer um pouquinho preto para ter um pouco mais de contraste. E eu consigo trabalhar, ó, a luminosidade ali na área do rosto dela, da cabeça dela, né? E aí você vai fazendo essa separação e trabalhando cada área da sua imagem separadamente, utilizando aí os ajustes localizados. Vamos fazer um antes e depois então, ó. Antes e depois, sendo que eu fiz o meu tratamento em 3 partes. Eu cuidei do céu, depois com um filtro graduado cuidei do chão e por último com um pincel cuidei ali da área do rosto da modelo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ajudado aí a entender como a gente pode combinar então aquelas ferramentas de exposição que nós vimos aí no último vídeo com os pincéis, os filtros, as ferramentas de ajuste localizado para fazer então ajustes em áreas pontuais da nossa cena. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever aí no canal e compartilhar também, por que não, com aqueles seus amigos que também trabalham com Lightroom, que trabalham com fotografia e tudo mais. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.